O nosso exercício 3, ele diz: a diagonal de um quadrado mede 6 raiz de 2 centímetros, conforme nos mostra a figura. Nessas condições, qual é o valor do lado desse quadrado e quanto mede o perímetro do mesmo? Então, primeira coisa, o que é a diagonal de um quadrado? Diagonal de um quadrado seria isso aqui, ó. Então, seria a nossa aresta, né, que mede, que liga os dois vértices opostos. Se vocês olharem ao traçar a diagonal, que já estava no desenho, mas caso não esteja, vocês poderiam colocar tranquilamente, nós dividimos nosso quadrado em dois triângulos. Qual o triângulo que nós devemos usar? Qualquer um. A ideia é usar este aqui de baixo, porque ele já está com o ângulo de 45 graus. Nós temos o ângulo de 45 graus, nós temos o nosso ângulo reto, certo? E o que acontece? Como o conteúdo que nós estamos trabalhando, as razões trigonométricas, envolve triângulos, retângulos, nós temos que achar o nosso triângulo aqui. Teria como resolver essa questão de outra maneira? Sim, poderíamos usar Pitágoras, poderíamos usar a nossa geometria plana, mas no momento nós vamos focar, então, nas razões trigonométricas. Então, o que acontece? Aqui está o meu triângulo, certo? Vou até pintar aqui ele para vocês. Aqui está o meu ângulo reto e aqui está o ângulo de 45 graus. Além disso, eu sei que essa medida aqui, que é a diagonal, mede 6 raiz de 2. O exercício pede a medida do lado do quadrado. Então, o lado são esses quatro aqui, né? Quadrado, qual é a característica? Todos os lados iguais. Eu preciso descobrir um lado e aí depois que eu descobrir um lado, tranquilamente eu vou saber os outros. Em matemática, quando nós, em algum problema, queremos saber alguma medida, nós pegamos esta medida e colocamos uma incógnita, no caso, x. Então, eu vou pegar esse lado aqui e eu vou chamar ele de x. Poderia ter sido esse aqui de baixo? Poderia. Seria um cálculo um pouco diferente, usaríamos uma outra razão trigonométrica, mas a resposta final seria a mesma, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para decidir aonde colocar o x. Mas a dica é, coloque só uma, porque se a medida é a mesma, eu não preciso colocar as duas. E para usar seno, cosseno e tangente, o que nós precisamos ter? Um ângulo e dois lados, e nós já temos. Então, nós temos o 6 raiz de 2 e aqui foi colocado o x, que vai ser descoberto. Bom, então aqui está o meu desenho, né? Ele estava construído, mas eu precisei colocar o x, me dar de conta qual era o triângulo que eu iria usar. Fora isso, tranquilo. Então, o que nós temos que fazer agora? Identificar se eu tenho a minha hipotenusa, que é o H, o meu cateto oposto e o adjacente. Quem é que fica oposto ao meu ângulo reto? Oposto ao ângulo reto é a minha hipotenusa, o meu H. E esse meu x, ele está do outro lado, oposto ao ângulo de 45 graus. Então, ele é cateto oposto, certo? Esse aqui, que não tem incógnita nenhuma, é o que toca nos dois ângulos. Mas, como eu não tenho nada, eu não identifico. Vocês lembram por que a gente faz isso? Por que a gente só identifica os lados que tem informação? Para ficar mais fácil de decidir qual a fórmula usar. Então, eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Olhando aqui, cateto oposto e hipotenusa, qual a fórmula que se encaixa melhor? Não tem CA. Então, todas que tem CA, eu cancelo. A que se encaixa melhor é o seno. Então, identifiquei os meus lados, consegui descobrir qual fórmula usar. Basta eu colocá-la aqui. Então, seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que seno eu mantenho. Quem é o meu alfa? O meu alfa é esse ângulo aqui. O alfa é apenas o ângulo, certo? 45 graus. Quem é o meu cateto oposto? É x. E a minha hipotenusa? 6 raiz de 2. Seno de 45. A combinação da palavra seno com o ângulo 45 graus resulta em um número. Vocês lembram quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Então, se eu tenho 45, numa prova de Enem e PAV, vocês são obrigados a saber quem é o 45, o seno de 45. Construam a tabela no cantinho. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Igual a x sobre 6 raiz de 2. Igualdade de frações, né? Podemos dizer que é uma proporção. Multiplico em x.
E aí eu fico que 2 vezes x é igual a raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Muitas vezes o aluno, ele pratica tanto esse início que ele vai super bem e ele acaba se perdendo nas contas básicas de matemática, tá? Então aqui, 2 vezes x é a mesma coisa que 2x. E como que eu faço isso aqui? Eu já tinha comentado com vocês que eu não posso pegar o número que está fora da raiz e multiplicar pelo que está dentro. Por exemplo, 6 vezes 2, 12. Isso está errado. Eu só posso multiplicar quem está fora da raiz com quem está fora e números que estão dentro da raiz com quem estão dentro. Então, no caso aqui, eu tenho 2 raízes. O que que é isso? Isso quer dizer que eu posso pegar a multiplicação e juntar. Então, eu fico com 6 vezes raiz. E essas 2 raízes aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso colocar lá dentro. Então, se eu tenho 2 raízes ou mais se multiplicando, eu posso usar a propriedade onde eu junto aqui dentro, certo? E aí eu fico que 2x é igual a 6 vezes raiz de 4. E agora, qual é a característica? Primeiro eu multiplico ou primeiro eu faço a raiz? Primeiro a raiz. Então, fica 6 vezes 2, o 2x é igual a 12, e aí o meu x ficará 12 divididos por 2, ou seja, o meu x é 6. Mas quem era o x? O x era o lado. Então, o exercício não dizia nessas condições qual é o valor do lado, então o lado do quadrado é 6. Além disso, o exercício pedia o perímetro. Alguém lembra o que é perímetro? Então, perímetro vem, envolve a parte de geometria plana. Então, perímetro é a mesma coisa que a soma de todos os lados, tá? Então, é a soma de todos os lados da figura. Então, eu quero o perímetro do meu quadrado e o perímetro do mesmo. Que mesmo, então? O lado do quadrado e o perímetro do mesmo. Então, eu quero o perímetro do quadrado, aquele ali. Não importa que vocês tinham uma diagonal ali dentro, certo? A diagonal, ela não faz parte do perímetro. O perímetro é a soma do contorno. Então, nós tínhamos colocado um x e o nosso x é 6. Isso quer dizer que todos os lados medem 6. Então, o meu perímetro, que eu posso representar pela letra P, nada mais é do que vocês somarem todos os lados. Ou, no caso, como todos são iguais, fazer 4 vezes 6. Aí vocês escolhem. Então, o perímetro do meu quadrado é 24. 24 o quê? Como a medida era em centímetros, 24 centímetros. E como isto é um problema, o interessante é sempre ter uma resposta. Então, o lado mede 6 centímetros e o perímetro mede 24 centímetros. Certo, pessoal? Então, é isso. Uma questão simples, só envolvendo um pouquinho de interpretação.